Boa tarde, novamente. Eu sou Rosane Lopes de Silva, sou doutoranda do curso de pós-graduação em educação do BPGED, do FPA, e sou também professora da Universidade Estadual do Maranhão. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Nós estaremos iniciando agora a apresentação e avisamos a vocês que a sessão será gravada para fins dos anais dos eventos, que serão posteriormente publicados, né? Então, nós vamos fazer uma apresentação dos participantes, uma chamada, e eu já vi que a maioria já se encontra na sala, e logo em seguida nós daremos início às comunicações, às apresentações, e lembrando que o tempo de apresentação é de 15 minutos. E que nós estaremos avisando 5 minutos antes do término da apresentação de vocês, nós estaremos informando, tá? Então, nós temos aqui conosco a Lara Rocha, não é isso? Oi, Rosane. Oi, Rosane. Boa tarde. Isso mesmo, Lara. Lara Rocha. A Lara Rocha é da Universidade Federal do Ceará, não é isso? Perfeito. Doutoranda como você. Somos companheiras de doutorado. Certo. Então, ela apresentará, né, o trabalho com o tema Educação em Tempos Sombrios, sobre as possibilidades do ensino de filosofia a partir de Hannah Arendt, né? Temos também o Leandro Assis Santos. Já se encontra conosco, não é o Leandro? Leandro Assis Santos. Estou a postos. Boa tarde. Seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado. E também da Universidade de Ouro Preto, não é isso? Ok. E ele falará sobre a emancipação e liberdade como práticas educadoras a partir de Mesaros. Temos Lidiane Brito do Nascimento. É Lidiane e Kelly, não é isso? Ah, Krishna, né? Krishna Kelly, né? Isso. Ah, tá. Você... Lidiane não entrou ainda na sala, deve ter acontecido algum probleminha com ela, mas eu estou aqui. Então, da Universidade Estadual da Paraíba. Falarão sobre História e Memória e Currículo de Filosofia no Ensino Médio, o lugar da fala da mulher a partir de Simone de Beauvoir. E temos Maria Catarina Ananias de Araújo. É da Escola de Governo do Rio Grande do Norte, não é isso? E falará sobre a construção de mapas conceituais no ensino de filosofia, uma proposta lúdica e criativa para a aprendizagem. E temos, encerrando, Rafael Davi Mellen da Costa. Rafael Davi já entrou na sala. Olá, boa tarde a todos e todas, sou eu. Boa tarde, bem-vindo. Já estou bem, aqui, Rafael. Obrigado. Tá, então você é da Escola de Aplicação, não é isso? Da UFPA? Sim. Uhum. Então, você falará sobre a vocação existencial contra o fatalismo político-social, pensamento e ensino da filosofia com Paulo Freire. Então, nós vamos dar início às apresentações, e pela ordem que nós temos, vamos seguir a ordem que nós fizemos aí da apresentação de vocês, começando com a Lara Rocha. Ela poderá fazer os complementos aí na sua apresentação, e lembrando que são 15 minutos de apresentação. E você que vai fazer as apresentações aí de slide, tudo com você, e qualquer problema, coloque no chat, ou pode falar também. Vocês já são todos bem-vindos e bem-vindas. Com a palavra. Olá, Rosane, obrigada pela apresentação, obrigada a todos pela presença aqui hoje, né? Bom, me chamo Lara Rocha, sou doutoranda em Filosofia pela Universidade Federal do Ceará. A proposta hoje de comunicação, de conferência, é refletir um pouco, né, com vocês, a partir do texto que eu trago,
sobre o conceito de educação em Hannah Arendt, qual o lugar da educação nesses tempos de crise, nesses tempos de ruptura, o que a autora conceitualizou como tempos sombrios. Agora, tentando divergir um pouco da maioria das propostas que pensam a reflexão, né, a partir da ótica arendtiana, eu não vou, basicamente, recorrer muito ao texto A Crise na Educação, né, que já se tornou um canone, um clássico, para pensar a educação a partir da autora, mas vou refletir e trago aqui com vocês a figura da professora Arendt, né? Como é possível compreender como a autora concebia a educação a partir do seu próprio modus operandi em sala de aula, tá certo? Eu passo a leitura do texto. Na introdução escrita por Jeremy Cohn para a edição brasileira do Compêndio de Ensaios, intitulado Responsabilidade e Julgamento, o proeminente pesquisador e professor assistente de Arendt na New School of Social Research afirmou que acrescente o interesse internacional pelas obras da autora, o que se reverbera na profusão de centros e de grupos de estudo que se baseiam em seus textos para refletir sobre os eventos políticos contemporâneos. Coadunando-se com essa afirmação, é possível identificar ainda o aumento das menções a Arendt em reportagens jornalísticas, nas quais as citações a conceitos como banalidade do mal já são comuns, em eventos políticos de natureza diversa, no Brasil, por exemplo, suas observações sobre o julgamento do carrasco nazista Adolf Eichmann foram citadas algumas vezes durante a CPI da Covid-19, ou na utilização de seus textos em ciências diversas, como a história, a teologia, o direito, a educação, tendência que se origina desde as primeiras traduções de seus escritos para o português e que ganhou força na última década. Esse crescente interesse na teoria política fundamentada por Arendt, além de tornar seus textos leituras essenciais para a compreensão dos eventos públicos contemporâneos, ainda amplia o interesse pelo quem por trás dessas reflexões. Dito de outro modo, se amplia a curiosidade pela persona de Arendt, por suas preferências, por sua biografia e pelas demais atividades por ela exercidas, além da escrita de suas reflexões. Partimos do pressuposto de que as reflexões de um pesquisador sempre dialogam com os problemas de sua época. Entende-se por que esse interesse é justificado. Compreender a face privada de Arendt auxilia a perceber as entrelinhas do que está exposto em suas obras. Dentre essas interrogações que envolvem as atividades desenvolvidas pela autora, algumas têm ganhado destaque. Quem foi a professora Arendt? Quem foi Miss Arendt, ou Hannah Rosa, como ela carinhosamente foi apelidada por seus alunos de Berkeley, em uma alusão à figura de Rosa Luxemburgo? A importância dessas questões se justifica por alguns motivos. O primeiro é que a autora lecionou em algumas das principais universidades americanas, como Berkeley, Princeton, Chicago, Cornell, além do New School of Social Research, ministrando cursos concorridos, o que leva a crer que ela foi uma professora proeminente. Essa constatação se relaciona com outra motivação para a questão. Alguns de seus alunos, além de terem se tornado comentadores internacionalmente reconhecidos de suas obras, ainda desenvolvem pesquisas autorais de destaque, como Elizabeth Young-Brunel, Jeremy Cohn e Celso Laffer. Os três, segundo o último, possuem em comum o fato de terem sido, e aqui eu cito Laffer, impactados pela experiência única de ouvir de viva voz o pensamento de Hannah Arendt no curso sobre experiências políticas no século XX, o que indica uma compartilhada e duradoura dimensão de instigação heurística no sopro do seu pensamento. Fim de citação. O terceiro motivo que justifica a busca sobre quem foi a professora Arendt se insere na possibilidade das reflexões arendtianas sobre a educação iluminarem outros conceitos da sua teoria política, como responsabilidade, autoridade, ideologia, sociedade e tradição. Porém, vale ressaltar que, em contraposição à quantidade relevante de instituições em que Arendt atuou como professora, a educação aparece apenas em 3 textos seus, sendo que em 2 destes se desenvolve como discussão transversal. Primeiro, em Origens do Totalitarismo, a autora menciona na parte final do texto que a educação pode ser utilizada como instrumento de propagação ideológica. Segundo, no controverso Discussões sobre Little Rock, a imagem de uma criança negra sendo hostilizada ao ir para a escola é o estopim para as reflexões sobre a questão social no contexto do apartheid americano. Terceiro, no ensaio A Crise da Educação, contido na obra Entre o Passado e o Futuro, a educação, nesta ocasião sim tomada como objeto central de investigação, se intersecciona com outros elementos da crise política que lançou as bases do século XX e que permanecem irremediavelmente atuais. Após essa apresentação, cabe perguntarmos: quem foi a professora Arendt?
porque conhecê-la pode iluminar suas propostas teóricas. Eloise Starling oferece alguns direcionamentos sobre essa questão, ao descrever a metodologia utilizada pela autora no curso ministrado por ela em Berkeley, no ano de 1955, e que serviu de inspiração para outras ocasiões, como o curso de pós-graduação ministrado por ela na Universidade de Cornell, 10 anos depois, intitulado Experiências Políticas do Século XX, e após alguns adendos e atualizações, oferecido em 1968 na New School of Social Research, com o mesmo nome. Ao invés das concorridas palestras que ela ministrava, geralmente sobre a interpretação de autores como, e aí eu cito o nome dos cursos, Vico e as Teorias da História, Política e Filosofia, Platão, Aristóteles e Parmênides, ou Proposições Morais Básicas da Política, São Paulo, Santo Agostinho, São Tomás, Dante, Maquiavel e Francis Bacon, a sua proposta era, se tomarmos apenas o título como base, certamente mais abrangente, questões contemporâneas. Porém, além da singularidade da proposta do curso, demonstrada já no seu título, Starling apresenta outros direcionamentos que merecem destaque. Primeiro que, assim como os roteiros de outros cursos ministrados pela autora, este recomendava a leitura de textos filosóficos e literários, o que fazia com que Platão e Aristóteles, por exemplo, estivessem ao lado de Albert Camus, Boris Pasternak, Ernest Hemingway, George Orwell, Bertolt Brecht, entre outros. De acordo com Laffer, contar com o suporte da literatura para pensar os eventos políticos não é apenas um sinal claro da sensibilidade e conhecimento de Arendt sobre os textos literários, mas também um indício da novidade que ela irá propor. Como os conceitos da filosofia política tradicional não são suficientes para a compreensão dos eventos políticos contemporâneos, não basta restringir nossa reflexão a eles. Antes, é preciso ampliar nosso olhar, nossa capacidade de pensar a partir de outros prismas e olhares, o que desde Kant ficou conhecido como mentalidade alargada. Acabaria incluindo a leitura de outros textos, que não apenas os filosóficos, para perscrutar os acontecimentos atuais. Na sua tentativa de tornar visível o invisível e fazer sensível o abstrato, para, cito Laffer, tornar para seus alunos visível o invisível das correspondências, para esclarecer as experiências políticas do século XX, e assim eu encerro a citação, não raro em seus cursos ela recomendava aos alunos, por exemplo, no curso de Cornell, para discutir a Primeira Guerra Mundial, ela indicou Storms of Steel, de Ernest Junger, a Fábrica e o Conto Vitória, de William Faulkner, para analisar o pós-Primeira Guerra. Além de Murrow, elencou a Náusea de Sartre, A Mente de Lawrence e uma seleção de poemas de Brecht. Para o trato da Guerra Civil Espanhola, apontou Por Quem os Sinos Dobram, de Ernest Hemingway. No exame da Alemanha nazista estavam presentes o Dr. Fausto, de Thomas Mann. Na discussão da Segunda Guerra Mundial, constava a bibliografia de Joseph Heller e o Dr. Zhivago, de Boris Pasternak. O segundo motivo remonta à metodologia de ensino e de avaliação da autora. No decorrer do curso, os alunos deveriam construir a biografia de um personagem fictício, que, nascido no final do século XIX, deveria ser um espectador dos eventos políticos do século XX, de modo que nem estaria alheio aos acontecimentos, embora agisse ocasionalmente, como a maioria dos homens e mulheres que não são políticos profissionais. Agindo ocasionalmente, esse personagem não deveria ser um protagonista nesses momentos de ruptura, que no curso apareciam divididos em marcos de referência a partir dos quais o ponto de vista do observador fictício deveria se posicionar. Primeira e Segunda Guerras, as revoluções, o advento do totalitarismo, possibilidades de resistência e, por fim, o mundo contemporâneo, subdividido em sociedade de massa e ciência política. No curso, cito Laffer, o que ela se propôs a assim resgatar foi a experiência de alguém que reagiu aos eventos que sobre ele incidiram. É a perspectiva do homem sobre os eventos que estavam acontecendo, chovendo em profusão, por assim dizer, e para quem a política determina o destino, como ela registra nas notas do curso de Cornell, e que foi, aliás, o que sucedeu com ela própria em razão da ascensão do nazismo. Fim de citação. Segundo a autora, em seu material catalogado pela Biblioteca do Congresso de Washington, o objetivo íncito da proposta de realização dessa biografia do personagem imaginário é identificar se o marco conceitual que herdamos na tradição é suficiente para facilitar a compreensão dos eventos contemporâneos. Sendo assim, ela conduzia, a partir dessa metodologia não tradicional, em contraposição ao que nós, como alunos e professores, somos acostumados a lidar, como provas, apresentações orais, resumos, resenhas,
apresentar aos seus alunos o caminho que ela mesma percorreu. Ou seja, a constatação de que contar apenas com o aparato conceitual já conhecido não é suficiente para lidar com os acontecimentos catastróficos do século XX e que continuam a nos rondar como uma ameaça sempre presente, o que demonstra, mais do que qualquer arguição, por fazer com que os alunos percebam por si mesmos que o fio que nos vincula à tradição foi irremediavelmente rompido. Essa assustadora constatação nos conduz a uma inadiável pergunta. Então, como refletir sobre a política ou a não política contemporânea sem contar com o apoio dos conceitos que tradicionalmente conhecemos e que desde Platão e Aristóteles utilizamos para categorizar o campo dos assuntos humanos? Aqui certamente cabe uma ressalva. O que Arendt propõe não é um esquecimento da tradição ou seu descarte, mas que nós não tomemos o seu marco teórico como a única ferramenta que possuímos para compreender o presente. E então, como deveríamos fazê-lo? A proposta de pensar-se em corrimão parece o método ideal para descortinar criticamente e filosoficamente os eventos que rompem nesses tempos sombrios. Segundo Arendt, pensar-se em corrimão equivale a refletir sem intermediários, por si mesmo, inicialmente sem contar com o apoio das categorias puídas que herdamos da tradição. O motivador para este convite a pensar sem se limitar a essas categorias é o imperativo dos tempos sombrios, já que com a ruptura totalitária não é mais possível compreender os eventos políticos do modo como estes foram tradicionalmente identificados. E aqui eu cito Arendt sobre a metáfora do pensar-se em corrimão. Tem uma metáfora que nunca publiquei e que guardei para mim mesma. Eu a chamo pensar-se em corrimão, ou seja, à medida que você sobe e desce os degraus, sempre pode segurar no corrimão para não cair, mas nós perdemos esse corrimão. É assim que digo a mim mesma. E é isso de fato que eu tento fazer. Esse assunto de que a tradição foi quebrada, de que o fio de Ariadne foi cortado, não é algo tão novo quanto eu faço parecer. Afinal, foi Tocqueville quem disse que quando o passado cessa de lançar luz sobre o futuro, o espírito do homem vaga na escuridão. Essa é a situação desde meados do século XIX. Sempre achei que precisamos começar a pensar como se ninguém houvesse pensado antes e depois começar a aprender com os outros. Fim de citação. O que podemos aprender, então, com a professora Arendt é que se é possível falar em ensinar filosofia, ou como o professor e filósofo Manfredo Oliveira repete nas disciplinas que ministra, se ainda é possível falar em filosofia, se a filosofia ainda é possível, isto deve ser feito de modo narrativo. Assim como a biografia deste homem ou mulher imaginária, espectador dos acontecimentos contemporâneos, consistia em um exercício da imaginação, da habilidade humana de tornar presente o que está sensorialmente ausente, o ensino de filosofia, pelo menos sob os escombros e as sombras característicos dos tempos sombrios, deve se basear na reflexão crítica sobre os eventos. Nesse sentido, pensar a experiência fomentada por estes eventos é ir além da repetição irrefletida de categorias políticas desgastadas, mas impõe revisitá-las, questioná-las, confrontar suas fronteiras e sua adequação para a reflexão atual. Porquanto é característico dos tempos sombrios que as antigas verdades percam um pouco de sua validade, reduzir o ensino de filosofia a estas questões parece, por um lado, colaborar para que o filósofo, ou como Arendt com ironia chamava, o pensador profissional, continue sendo considerado alguém alheio à realidade, por não falar sobre os conflitos do homem e da política contemporânea, ou para, ao invés de iluminar os tempos sombrios com sua reflexão, aumentar os escombros de nosso tempo, que torna o passado cada vez mais distante e, com ele, o seu arcabouço teórico. O filósofo não é alguém em uma torre de marfim, que ao entardecer espera o último voo da ave de Minerva para olhar retrospectivamente para os acontecimentos. Ao contrário, ele se assemelha mais ao personagem imaginário que os alunos de Arendt davam vida e a partir dos quais a professora Arendt discutia conceitos como política, violência, ação e eventos como imperialismo, guerras mundiais e totalitarismo. Como um espectador, ele observa os fatos, submete-os ao crivo crítico do pensamento e se posiciona frente aos acontecimentos. Pensar no ensino de filosofia que não seja também uma narração, um contar histórias e refletir sobre elas, certamente forma bons historiadores da filosofia ou categorizadores de eventos políticos, mas dificilmente motiva os alunos a iniciar algo novo, a deixar algo de si no mundo, seja um conceito, uma teoria ou uma obra, ou mesmo a coexistir eticamente com seus iguais. Tal como o personagem criado por seus alunos, e aqui eu encerro, Arendt não se considerava uma mulher de ação, apesar de ter agido politicamente em algumas situações de sua vida. Porém, enquanto observadora dos eventos,
ela percebeu que em tempos sombrios, o pensamento é uma forma de resistência. Por outro lado, como teórica da política, identificou que a simples prescrição de normas e de valores meramente conceituais não responde às questões protototalitárias da atualidade, um dos motivos pelas quais ela recusava ser chamada de filósofa. Ao contrário, contar histórias, ou seja, empreender exercícios da imaginação, possui o potencial para manter a criticidade do pensamento, mesmo em meio às ideologias, ao uso cada vez mais corrente da mentira na política e a facilidade com que os discursos de ódio são propagados na atualidade. Com isso eu encerro. Muito obrigada. Parabéns, Laura, pela apresentação. Nós iremos usar a seguinte metodologia, digamos assim. Todos apresentarão, todos e todas farão suas apresentações, e ao final nós faremos o debate, as considerações, as perguntas. Melhor assim, né? Então, passemos a ouvir o Leandro Assis Santos. Ele poderá fazer sua apresentação e estará compartilhando conosco seu trabalho, a sua pesquisa. Obrigado, Rosane. Boa tarde a todos. Agradeço a possibilidade de poder, assim como os demais colegas, né, comungar de alguns estudos feitos mais recentemente. Eu sou doutor já terminei o doutorado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pela UERJ, depois fiz um pós-doutorado pela Federal de Ouro Preto. A proposta que vou trazer também, vou fazer uma leitura, né, para tentar me organizar um pouco melhor. O texto, sem querer, né, vai comungar em alguns pontos, né, com o trabalho da Lara, que eu acho que é da Lara, que é muito bom, né, diga-se passagem. Só vou pelo viés do Besaros, que é um autor de uma linha um tanto quanto diferente, mas acho que no que tange ao ensino de filosofia, agrega muito valor aqui pela causa em jogo. Eu vou para a leitura também, para poder me organizar. Bom, o título da apresentação é Emancipação e Liberdade com Práticas Educacionais a partir de Silva Mesaros. Discorrer a respeito de certas concepções filosóficas na educação contemporânea, enfatizando suas relações com algumas ideias e instituições educacionais, é interrogar sobre uma problemática que limita o espaço e o horizonte da filosofia da educação, que precisa rearticular estratégias de acesso e de desconstrução do modelo de educação vigente, debitar de uma postura comprometida. A educação na contemporaneidade foi capturada pela postura neoliberal incorrigível que dimensiona o mundo atual. Como esclarece Martha Nussbaum, não há entre a liberdade política e a educação quando associadas ao crescimento econômico. Este desenvolvimento não coincide com a ideia de democracia. Acho que um ótimo... E nem mesmo com a criação em termos educacionais de um raciocínio mais crítico por parte dos estudantes. Para a filósofa norte-americana, modelos puros para a educação não são encontrados com facilidade. O conceito de democracia se fundamenta no respeito à pessoa, enquanto o sistema de crescimento do mercado se baseia na estruturação própria de artifícios de desenvolvimentos internacionais. A dura maioria quanto a decisões políticas que prezam efetivamente pela dignidade humana. No caso brasileiro, que é o que nos interessa aqui, conforme Roberto Lera, a escola pública passa por um contexto iniciativa privada que atualmente define a agenda educacional do país com a chancela do Estado. A educação superior, por sua vez, não está salvo desse desdobramento, se expandindo rapidamente por esse setor. Na contramão dessa proposta, o objetivo primário dessa apresentação é propor uma revisão teórica, trazendo à luz autores que, em diálogo, atestem a necessidade de legislação estrutural da ordem social vigente, deixando que reverbere a alternativa do conflito e do debate como meios de alteração das consciências e de produção de cidadania. Tomar a educação como uma prática transformadora,
Os processos sociais estão totalmente atrelados às estruturas de manutenção do capital, o que impele a necessidade de desarticular a dinâmica tipo mercadoria. Na oposição da ordem pré-estabelecida, uma educação para além do capital objetiva, reconsiderar uma educação efetivamente humana, propondo estratégias de subversão à ordem vigente. Seguindo os passos de José Carlos Mariátegui e Antônio Gramsci, para o filósofo húngaro Istvan Mészáros, como esclarecido em Educação para além do Capital, o sentido da educação é a luta constante contra a alienação, uma vez que seu objetivo central é instaurar um quadro objetivo de rupturas e de mudanças sociais. Com esse conceito, para além do capital, Mészáros procura indicar as definições de uma base social que se autossustenta, desprovida de qualquer preocupação com a figura humana. A fim de promover a modalidade do ato educativo que lhe convém propor, para Mészáros é fundamental resgatar uma da formação humana, em seu sentido efetivamente libertador, produtor de humanidade, de pluralidade. Isso me lembra muito a Arendt aqui, né, da condição humana, na qual possa colocar ênfase no trabalho, mas como um elemento de superação da alienação e de rearticulação das condições sociais já estabelecidas. A alienação deve ser entendida, a princípio, por meio da processo de produção que pertence a outro ser humano, em que o sujeito da ação já não se reconhece no produto. Não é oriunda do trabalho em si, mas derivada da sendo, consequentemente, uma característica histórica do processo de trabalho. Como afirmou Mészáros em A Teoria da Alienação em Marx, cito o autor: se o homem é alienado, ele deve ser como resultado de certas causas. O jogo mútuo dos acontecimentos e circunstâncias em relação ao homem como sujeito dessa alienação que se manifestam num contexto histórico. A alienação, aspecto a ser combatido pela educação, é um fenômeno dinâmico, que implica em alteração. Por outro lado, se a emancipação perfaz uma estrutura própria da educação, e esta, por sua vez, traduz na possibilidade, logo, o ato formador é essencialmente libertação. Constitui-se na luta por um processo genuíno de subjetivação, derivado de uma complexa dialética entre alienação e autonomia, sendo uma categoria que, com a ética, a política e o direito, enervam ainda a filosofia da educação. Por liberdade, depreende-se da obra de Mészáros algo que não é dado por natureza, não é um dom divino, muito menos, bem como é um fenômeno integrante à essência humana. Todavia, é uma dimensão proveniente da própria atividade humana, ampliada pelo corpo de suas ações. A realização da liberdade se plasma nas atividades produzidas aos homens por suas próprias necessidades naturais, que traduzem as condições necessárias de existência e de desenvolvimento. É nessa esteira, para citar Moacir Gadot, que nos recorda que educar precisa significar, portanto, capacitar, potencializar o educando para que seja capaz de buscar respostas, o que coincide muito com a ideia de autonomia. Trilhando os passos de Mészáros, esse processo não é meramente subjetivo e precisa se pautar em uma radical negação da legitimação do Estado capitalista de linha democrática e suas respectivas instituições, inclusive a escola tradicional e seu projeto de conformação. A emancipação caminha conjuntamente à superação da autoalienação, de um certo estranhamento de si próprio, de si mesmo, do trabalho, visto que é produzido e reproduzido, dado que as teorias modernas, Locke, Rousseau, mas a de Kant também, a de Smith, dentre outros, acabam encobrindo. A partir da perspectiva de emancipação e liberdade, cuja condição necessária reside
funciona em prol da coletividade, a educação pode ser compreendida como um elemento transformador da consciência humana, cuja função é a de enraizar o aluno, que é um futuro trabalhador, no âmbito apto a rearticular o espaço próprio da ação. Com isso, se notabiliza o aspecto em que o educando ele aprende a não se deixar render à submissão, visto que a realidade travada pelo recorte liberal passa a não ser mais entendido como norma. Para considerar a educação libertadora e própria da ação humana, que Mesaros se constitui como um filósofo central na presente pesquisa, já que concebe com um contorno imperativo o ensino para além dos muros. E além dos muros aqui, pessoal, isso significa afirmar para além da própria escola, dos gabinetes e escritórios, dos centros acadêmicos, isto é, que atravessa as instituições educacionais formais. O ato educativo que não vai à rua, ao espaço público, que não se disponibiliza ao mundo como tal, perde a sua marca decisiva. Trazer à cena, trazer à baila histórica aqueles que o capitalismo ser a possibilidade de memória é o mesmo que interpelar uma realidade e convocá-la à sua reescritura. Isso que me lembra muito o Benjamin. O Walter Benjamin, né, que talvez poderíamos travar um diálogo aqui até bem interessante, né, nessa linha. Mesaros preconiza que a escola precisa ser aberta, precisa ser de todos, pois a condição de superação dos limites manifestos pela realidade. Defende ainda que se deve reposicionar a importância da escolarização para os mais pobres, para os olvidados, salientar por aqueles que afirmam a liberdade, mas que, todavia, gestam sistemas de opressão. Para isso, talvez o melhor mecanismo aqui seja uma leitura atenta de Locke, sobretudo dos escritos educacionais. Ela não é suficiente para que muitos consigam angariar lugares com mais dignidade na sociedade. No entanto, ela é um sistema de condição de abertura a fim de rearticular até se entrecruzam. É por isso que Mesaros busca circunscrever uma proposta que institua a escola enquanto recurso redutor de estruturas opressivas e ideológicas, efetivamente emancipatória, e apenas aprofunda as desigualdades e adensam o desequilíbrio social. O filósofo percebe que a educação para além do capital precisa ser uma instância de conscientização do jeito que se encontra. Isso coincide com a ruptura, com as determinações neoliberais que atualmente regulam a qualidade da educação. É por isso que o ato de educar, considerando seu objetivo de produzir a necessidade de reconstrução do tecido conceitual comum em que a vida se oferece. Isso a partir de um horizonte plural, dialógico, solidário, né, e superador de violências. Assim, em uma educação com prática real de liberdade, que se transgrida os esteios reificadores do homem e da sociedade. A escola, e talvez nós não podemos tirar isoladamente ou de forma dominante os padrões dos sistemas globais de internalização, visto que a própria educação formal ela não é a instância primária de sustentação do capital, enquanto uma instituição que a escola é insuficiente para produzir sozinha uma alternativa de emancipação concreta ao indivíduo. Até porque sociedades elas somente existem satisfazer seus próprios interesses. Em um texto brilhante do Mesaros, há um capítulo chamado Alienação e a Crise da Educação, né, que é constante numa obra dele chamada Teoria da Alienação em Marx, o autor afirma de seu respectivo sistema de educação, e que o êxito de tal sistema ele ocorre desde que suas forças sejam reproduzidas. É nesse aspecto que é importante ressaltar que a escola reproduz
as potencialidades das tarefas produtivas do capital, perpetuando suas estruturas mais significativas de valores, de modo que os indivíduos se adequam, ainda que é por esse motivo que a educação precisa voltar-se para a transformação dos pressupostos que sustentam de forma conservadora a economia e a sociedade, invalidando as instituições do Estado liberal democrático, visto que, majoritariamente, suas bases não passam de rearticulações tradicionais da própria lógica sistêmica do mercado. O termo democrático, nesse sentido, deve ser repensado, considerando-se o potencial de repetição e manutenção da estrutura global e sistêmica de opressão exercida pelo Estado liberal. É tal entendimento que distorce o metabolismo social em termos mais amplos. Isto é, assim, esse conceito, por sua vez, não pode ser de uso aleatório ou descolada, né, desconectada das relações de poder em que se desenrolam as experiências vividas. Porém, é como antes da vida humana, visto abarcar potencialidades que extrapolam a cena mercadológica. Considerar o interior dessa malha semântica, oriunda do metabolismo social, dos direitos dos homens, deve ser algo suspeito, uma vez que tais direitos, muitas vezes, meramente operacionalizam, no recorte fragmentário operado pelo próprio capital, uma paisagem que antecipadamente define, validando aquilo que pretende garantir. Consequentemente, não é uma exceção, não é senão uma justificativa para sustentar uma realidade privilegiada condições reais de liberdade e de igualdade, como caracterizado numa outra obra do autor chamada Filosofia, Ideologia e Ciência Social. O que lá o autor procura mostrar é que os direitos humanos não devem ser empreendidos culem a lógica pré-estabelecida, mas pelo contrário, esses direitos eles precisam ser entendidos como estratégias de ruptura com o tecido da realidade vigente, e não de manutenção de status quo. Terminando nessa ótica que uma educação para a capital não pode existir desarticulada dos direitos humanos, sendo estes a dimensão mais geral em que as categorias jurídicas podem ser alcançadas. Pois ainda que digam respeito à humanidade, elas se aplicam diretamente sobre os indivíduos. A ideia em jogo é que os interesses coletivos devam suplantar os interesses individuais, que eternizam as esferas de dominação estabelecidas. Os direitos humanos não podem retórico. A dimensão em si de um projeto coletivo, sobretudo enraizado no seio de uma educação emancipatória, para que se possa pressupor, nas palavras de Mesáros, cito, de todos os indivíduos. Presta atenção. Isso não pode deixar inalterada a estrutura e a ordem social estabelecida. Se a educação tem uma função, é essa. Ela não pode deixar inalterada a estrutura social. As condições que se revelam como factíveis para tal libertação é a ideia de emancipação dos indivíduos dos arreios do capital. Porém, como pessoas formadas uma real preocupação com a figura dos outros, para que o atual momento histórico não se constitui algo tão óbvio. Né? Vide as temáticas que estão sendo nessa sessão, nessa mesa que está aqui aberta. O que está em cena é a libertação de sujeitos conscientes, e não de pessoas que intentam posicionar-se em uma instância distinta das demais. Eu me propus a trazer nesse contexto, né, de fala, e depois a gente pode conversar um pouco mais a respeito disso. Mais uma vez, eu agradeço a abertura do espaço, do tempo. Tá bom, Rosane? Desculpa. Ok, Leandro.
Parabéns ao Leandro pela apresentação, a, a Lara Rocha também, que já apresentou anteriormente. Nós tivemos um problema aí de conexão, ou melhor, o Leandro teve um problema aí na conexão dele, né? E isso atrapalhou um pouco, porque cortou muito, assim, algumas ideias ficaram, mas no geral deu para se ter, assim, uma compreensão do que ele gostaria de colocar. E nós vamos passar para o próximas, né? São duas, a Lidiane Brito do Nascimento e a Krishna Kelly Souza Torquato, né? São da Universidade Estadual da Paraíba, vão se apresentar, né? E vocês têm os 15 minutos para a apresentação. Então, a palavra está com vocês. Ok, boa tarde. Vou só primeiro situar aqui, né, a condição das conexões, vocês estão me ouvindo bem, coloquei aqui uma imagem para ser compartilhada, tá ok? Vocês estão me ouvindo? Ouvindo bem, Lidiane. Sim, está tudo bem, né? Estamos ouvindo. Então, perfeito, ótimo. Então, vamos aqui. Como a professora já falou, né, meu nome é Lidiane Brito, sou docente do Estado do Rio Grande do Norte, minha formação é pela Universidade Estadual da Paraíba, atualmente faço parte de um grupo de estudo, Aprender e Ensinar, vinculado ao Prof. Filo, no campo de Caicó, né? E estou também em uma pós-graduação pela Universidade Federal de São Paulo, e da qual a minha colega, né, Kelly, também estamos nessa construção e ressignificação de prática docente. Então, nosso trabalho partiu exatamente da nossa realidade docente, né? Como somos professoras do ensino básico, tanto do ensino médio como do ensino fundamental, a nossa pesquisa parte da nossa própria realidade, né? E essa necessidade do nosso lugar de fala. Deixa eu colocar aqui para vocês a imagem agora. Firmem, por favor, em áudio. Ok? Ok? Estão na imagem? Ou não? Ainda não. Boa tarde, Lidiane. Aqui é Márcia Cássia da Castela. Ainda não, Você Lidiane. precisa fechar as abas, está aparecendo a sua mensagem, e tem que parar a apresentação e coloque tela inteira, tá? Ah, só um instante. Deixa eu ver aqui. Vamos agora. Está em PDF ou PowerPoint? Eu salvei tanto no PowerPoint como em PDF. Melhor no PDF, se você puder colocar, por favor. Tá ótimo. PowerPoint e aí apresenta a tela. Ok? Ok agora? Agora sim. Agora sim. Então, ótimo. Então, nosso tema, né, nossa discussão é sobre a história, memória em currículo de filosofia no ensino médio, lugar de fala da mulher a partir de Simone de Beauvoir. E autoras Lidiane Brito e Cristina Kelly.
Então, Cristina Kelly. Cristina Kelly. Desculpa, Cris. Então, que eu só chamo ela de Cris. Então, qual é o objetivo da nossa pesquisa? Não é? Então, o objetivo do nosso estudo tem por objetivo relacionar currículo, né? Currículo no sentido de não só de conteúdo, mas também de livro didático, né? Da filosofia no ensino médio, com a necessidade de refletir o lugar da mulher na filosofia e seu lugar de fala. Dessa maneira, iremos relacionar os conceitos de história, memória, currículo e liberdade. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, onde iremos investigar e refletir sobre o pensamento de Simone de Beauvoir, em duas obras dela, Por uma Moral da Ambiguidade, e na obra O Segundo Sexo, na perspectiva de compreender a ausência das mulheres, de mulheres filósofas em currículos do ensino médio. Então, eu trouxe para vocês um pouquinho sobre Simone de Beauvoir. Quem é Simone de Beauvoir? Simone de Beauvoir, ela é uma filósofa, né, da linha existencialista, e sua maior fala, né, e sua repercussão está no Não se nasce mulher, torna-se mulher, na obra dela No Segundo Sexo. Né? Esse livro, eles são dois volumes, o primeiro e esse que nós estamos tratando, o segundo, que é a experiência vivida. Então, o que vem a ser existencialismo? O existencialismo é uma corrente filosófica, por assim dizer, que é um dos desdobramentos ontológicos, mas também da ética e da política. É um movimento intelectual que surge na Europa, né, no final do século XIX, com o filósofo Kierkegaard, mas ganhou notoriedade no século XX, a partir do desenvolvimento do existencialismo francês. O existencialismo beauvoiriano é uma filosofia fundada na liberdade, que enxerga o homem, a mulher, como construtor de si mesmo, pelas suas escolhas. É possível construir a própria existência, ou seja, nessa perspectiva, não há uma essência humana, não há uma definição, o que é o homem, o que é a mulher, mas é algo que vai se construindo, não é? Ele não é algo acabado, ele se constrói diante de suas escolhas, portanto, ele torna-se. Então, o nosso recorte, Por uma Moral da Ambiguidade, essa obra, ela discute a questão da liberdade, não é? O que vem a ser a liberdade. A liberdade, para Simone, é a base do seu pensar existencialista, onde ela parte do princípio em que não há destino. Lembrando que Simone de Beauvoir, na sua construção do seu eu, da sua subjetividade, inclusive do seu pensamento, ela rompe com a sua formação, né? A sua formação cristã. Então, para Simone de Beauvoir, não é considerado uma ideia de centro de Deus. Deus me destinou a fazer algo. Então, para ela não existia esse princípio. Não há destino, mas sim construção. Nós nos construímos enquanto seres, né? Ou seja, estamos em devir, em construção no mundo. Então, essa obra, ela parte exatamente desse conceito de liberdade, né? E que a ambiguidade seria exatamente essa possibilidade de escolha. Escolher um caminho sempre será angustiante, sempre será a ambiguidade será sempre esse movimento, né, do ser que se desvela.
E outra obra que a gente faz esse recorte, né, é O Segundo Sexo. Como eu já falei, ele está dividido em 2 volumes. Nesse volume do qual nós estamos tratando, ela relata sobre a experiência vivida, tanto dela, né? Ela traz muito nessa obra, muito do que ela está vivendo, né? Mas também do que ela reflete, né? Ela traz as questões do ser da mulher, esse ser que historicamente foi definida como dona do lar, segundo sexo, mãe, pessoa sem falo, refletindo profundamente sobre o cotidiano da vida, analisando as falhas e as injustiças sociais que passaram desapercebidas. O livro tem essa importância de pensar que pode existir outra lógica, além de homens dominantes e mulheres dominadas. Dessa maneira, nessa obra, ela traz a discussão ontológica da mulher, elaborando uma problemática complexa. Então, a gente traz aqui o conceito de história, né, relacionando essa história da qual se desdobra dessa colocação da mulher, entre aspas, né, ser destinada à mulher do lar, à mãe, né, sem nenhuma outra possibilidade. Então, que contexto histórico é esse? Ou melhor, o que é essa história? Segundo o Bloch, a história tem por objeto, né, o homem e a mulher. E, por isso, ela é a ciência que estuda os homens no tempo, uma ciência dos homens no tempo. Então, Bloch, para ele, o tempo é o plasma que envolve os fenômenos como lugar da sua inteligibilidade. É no tempo que entendemos os fatos históricos, pois somente o contexto pode nos auxiliar a compreender os acontecimentos. E aqui a gente traz a problemática. Nesse sentido, então, o que é história? Quem conta essa história? História é uma ciência dos homens enquanto falo, dos homens enquanto fala dominante. E aí a gente parte para o próximo conceito, que é o conceito de memória, né? que a gente traz Jacques. E ele define a memória como a memória discutida nessa perspectiva, a memória como capacidade de adquirir fatos obtidos através da experiência vivida ou ouvida, no campo tanto científico, filosófico e global. Então, que memória nós trazemos na história da mulher? Né? Nós estamos problematizando esses conceitos. Que história é essa? Que memória é essa? Na verdade, Lidiane, nós podemos ver que desde o surgimento da filosofia, né, concomitante à figura central que havia no homem, né, e nós podemos ver que alguns filósofos antigos, eles até viam a mulher como uma figura, né, inferior e incapaz em relação aos homens, e ao longo de toda essa história, né, da filosofia, e claro que a filosofia ela vai se encaixar no tempo e no espaço, né? E a gente vai vendo que a mulher vai sendo sempre excluída dessa história como um ser incapaz. Contudo, mesmo até a contemporaneidade, nós podemos observar que ainda assim a mulher continua sabendo que existem muitas filósofas, né? A Iana acabou de falar de acho que Lana, né? Acabou de falar de Hannah Arendt, né? E tantas outras filósofas que se destacaram no cenário. Lara, obrigada, Lara. Ainda assim, o currículo do ensino da filosofia, ele deixa esquecido os nomes dessas mulheres, né? E o objetivo dessa pesquisa é justamente esse. A gente está tratando de Simone de Beauvoir, mas chamando a atenção para a importância, né, de se tratar da figura da mulher
né, no ensino da filosofia, considerando a importância de Simone de Beauvoir, né, que se torna até uma figura importante no movimento feminista no século XX. Pode prosseguir e finalize, fica à vontade. Exatamente, Kelly. E aí, a gente, para entender esse cenário do ensino médio, né, a gente trouxe o conceito de currículo. Porque nos livros didáticos nós não encontramos nenhuma referência teórica de mulheres, ou poucas, ou quase nenhumas, né? Para a gente entender um pouquinho, a gente trouxe aqui o conceito de currículo, né? Tem origem latina e significa o caminho da vida, ou seja, sentido, né? Nos estudos feitos por Lopes e Macedo, não é simples definir o que vem a ser currículo, mas é entendido por elas como uma prática de significação, uma luta política por sua própria significação, mas também pela significação do que vem a ser sociedade, justiça social, emancipação e transformação social. E aqui a gente, mais uma vez, problematiza o conceito de currículo, não é? Currículo, nessa amplitude que a gente traz, de Lopes e Macedo, é uma prática da significação para quem? Para quem? Para um discurso dominante que ainda não traz esse poder de fala e nem de representação das mulheres na filosofia. E aqui a gente traz alguns livros, né? Alguns livros que são usados, os livros didáticos usados no ensino médio, usados em sala de aula, em que poucos ou quase nenhum trazem o pensamento dessas filósofas, né? A gente, como Kelly colocou, nós estamos trazendo à luz Simone de Beauvoir como esse lugar de fala, mas, obviamente, nós temos em toda a história da humanidade pensadoras filósofas, né, abordando várias reflexões filosóficas. Então, diante de todo esse contexto, né, a presença da mulher ao longo da história foi ofuscada diante das posições de destaque na sociedade. O seu distanciamento das atividades realizadas pelos homens marcou a história da humanidade. E, durante um longo período, a mesma ocuparam espaços restritos e conduzidos pelos homens. Não tinham direito à vida pública, nem ao desenvolvimento intelectual, como culturalmente era exercido pela figura masculina. Mesmo silenciadas, as mulheres desafiaram a sociedade a entender e aceitar sua importância na história e na sociedade. Pois, como coloca Beauvoir, não existimos só, mas existimos com o outro, que é diferente de mim. Logo, abordar filósofos no currículo do ensino médio é tornar possível a diversidade de pensamento e representação e de referência clássica, entendendo que os problemas refletidos por elas ainda é o nosso. Nesse sentido, o nosso artigo propôs apresentar a necessidade de um currículo diverso, onde a existência, né, e no sentido a existência de ser mulher, seja desvelada por uma sociedade que ainda coloca barreiras para tornarmos quem de fato somos ou fomos. Por isso, a necessidade de, ao mesmo tempo, tratar do contexto. Nossa reflexão não acaba com esse texto, estamos atentas a outras reflexões, a construir saberes que dignifiquem nossa prática docente. E aqui, para esses slides, nós temos essas referências e os nossos contatos. E aí, como eu disse a vocês, a gente tem quantos minutinhos ainda? Acabou. Obrigada. Pode concluir. Eu vou só concluir esse pensamento. Pode concluir, sem problema. Vou só concluir. Então, como eu havia dito, nossa pesquisa ela partiu exatamente da sala de aula, porque as próprias alunas
trouxeram à luz essa questão. Filosofia é só coisa de homem, né, professora? Mas eu não entendo o que a senhora está fazendo aqui. E aí, eu, enquanto sujeito também, enquanto mulher, né, nós começamos a refletir essa realidade. Então, esse artigo, né, essa proposta de estudo, ela também traz muitos dessas discentes, muitos jovens entre 15 e 17 anos, que também precisam ser reconhecidas enquanto sujeitos, enquanto mulheres. E aí eu agradeço, muito obrigada. Parabéns. Aí a dupla, a Lidiane e a Kelly, né? A Cris, na intimidade, Cris. É muito interessante a apresentação de vocês, assim como as demais que antecederam. Nós vamos passar a palavra para Maria Catarina Ananias de Araújo. E ela fará sua apresentação nesse momento e vão anotando aí as questões, os questionamentos para o final. Maria Catarina Ananias. Pois não. Todos conseguem me ouvir bem? Sim, eu estou ouvindo. Não sei os demais. Então, certo. Pessoal, boa tarde a todos, a todas. Esse meu trabalho, ele versa sobre a questão da construção de mapas conceituais para o ensino de filosofia. Me escutam? Catarina, eu estava te ouvindo, agora o áudio cortou. Agora me escutam? Sim. Então vamos prosseguir, né? Problemas da conexão, infelizmente. Esse meu trabalho, né, a construção de mapas conceituais no ensino da filosofia, ele partiu da minha própria vivência em sala de aula, né? Nós sabemos, né, enquanto educadores do ensino médio, atuantes, né, educadores atuantes do ensino médio, do quão tem sido complicado ensinar filosofia para adolescentes, né? Ainda mais no contexto em que o aluno ele tem certa aversão à escola. O aluno, principalmente da escola pública, em sua maioria, ele não vê a escola como um espaço lúdico, como um espaço prazeroso de estar. Ele não vê o estudo como um meio de transformação para a vida dele, né? Isso é uma constatação que eu acho que a maioria dos educadores do ensino médio vivem, né? E ao trabalhar com os meus alunos, principalmente do ensino médio, né, eu notava neles uma certa aversão pelos textos de filosofia. Eles não se interessavam pelos textos como se interessavam por música ou por outras estratégias de aprendizagem que eu tentasse, né? E daí veio a minha ideia de trabalhar com eles a partir dos mapas conceituais, né? E busquei junto com eles plataformas online que produzem, né? Que nos permitem produzir mapas conceituais a partir de nossas próprias ideias, dos nossos próprios conceitos. E resolvi desenvolver com uma turma de terceiro e uma turma de segundo ano essa atividade de estudar a filosofia desenvolvendo mapas conceituais. E aí eu pude notar que essa estratégia de ensino deu certo, ela funcionou. Aumentou consideravelmente
o interesse pela aula de filosofia, aumentou a atenção dos alunos e a própria vontade de participar da aula também mudou significativamente. E então essa prática, né, ela se tornou um projeto meu na minha escola, onde atuo, e para fundamentá-la, né, transformá-la em um projeto que eu pretendo pesquisar futuramente, eu me acostei na teoria da Vocês estão ouvindo? Não, não. Sim. Sim. Nós estamos lhe Sim. ouvindo. Nós estamos lhe ouvindo. Mas a colega Catarina, a conexão dela deve ter caído. Ah, tá. Eu imaginei isso. Vamos aguardar, então, né? Eu estava sugerindo aqui no chat o seguinte, professora, de nós passarmos para o próximo trabalho, né? Enquanto ela tenta estabilizar a conexão dela. Passamos assim, então. Então, nós vamos passar o Rafael Davi, Melém da Costa, poderá fazer sua apresentação e depois retornaremos, então, com a Maria Catarina. Olá, boa tarde. Me ouvem direitinho? Me ouvem bem? Sim. Sim. Então, eu vou passar a leitura direta do texto, né? Para que a gente aproveite ao máximo o tempo. Então, o título da minha comunicação é Vocação Existencial contra Fatalismo Político-Social, pensando o ensino de filosofia com Paulo Freire. O início de Educação como Prática da Liberdade, reeditada, né, republicada agora em 2021, mas cuja publicação original é de 1966, de Paulo Freire, é marcado por uma espécie de antropologia existencial ontologicamente lastreada, a partir da qual nos é apresentada uma concisa, mas bastante explícita diferença entre dois modos de ser do ser humano em face do mundo. Um que, na verdade, o faz ser de forma inautêntica, outro que o faz ser o ente que é. Trata-se, respectivamente, de apenas estar no mundo e de estar com o mundo. Este último contém o primeiro modo de ser, mas o ultrapassa, como veremos a seguir. Estar no mundo apenas
consiste para o ser humano na, abro citação da obra, né, do Paulo Freire, Educação como Prática da Liberdade, simples adaptação, acomodação ou ajustamento, comportamento próprio da esfera dos contatos ou sintoma de sua humanização, fecha citação. Desumanização porque os contatos são próprios da esfera animal, constituem aquele modo de ser que não é o propriamente humano, aquele modo de ser que por si somente não permite ao ser humano ser o que é enquanto ente humano. Estar no mundo apenas consiste exclusivamente em viver. Contudo, nos diz Freire, para se ser humano não basta viver, tem-se de existir. Abro citação novamente da mesma obra. Existir ultrapassa viver porque é mais do que estar no mundo. É estar nele e com ele. E é essa capacidade ou possibilidade de ligação comunicativa do existente com o mundo objetivo, contida na própria etimologia da palavra, que incorpora ao existir o sentido de criticidade que não há no simples viver. Transcender, discernir, dialogar, comunicar e participar são exclusividades do existir. O existir é individual, contudo, só se realiza em relação com outros existires. Fecha a citação. Para compreender o existir como modo próprio de se ser humano, devemos nos remeter à esfera das relações, esfera pura e propriamente humana, cujas conotações constituem o que chamo de vocação existencial. Pluralidade, transcendência, criticidade, consequência, discernimento e temporalidade. Essas conotações constituem o humano como ente de relações que é, fazendo não apenas estar no mundo, mas estar com o mundo. Estar com o mundo, por sua vez, significa se integrar a ele, enraizar-se, no sentido de reconhecer que, abro citação novamente, a partir das relações do homem com a realidade, resultantes de estar com ela e de estar nela, pelos atos de recriação, criação, decisão, vai ele dinamizando o seu mundo. Fecha citação. Por ora, todas essas referências são da obra Educação como Prática da Liberdade. Retomo as palavras do Paulo Freire. Entendemos que para o homem, o mundo é uma realidade objetiva, independente dele, possível de ser conhecida. Fecha citação novamente. Uma realidade na qual ele é um ser dado, um fato dessa realidade. Contudo, essa faticidade humana, sua situação, seu ser como fato, não deve se tornar um fatalismo, uma doutrina acerca da imutabilidade do mundo e do modo de vida humano, de que espécie for, justamente porque as conotações da esfera das relações constituem o humano como ente de relações, ente que, embora sempre sob circunstâncias dadas, que condicionam em algum grau o seu agir, pode transformar a realidade, inclusive as próprias circunstâncias. O mundo é independente do ser humano, mas não lhe é indiferente. A existência se faz como abertura ontológica ao mundo, e na mesma medida como abertura ontológica do mundo ao ser humano. Daí a possibilidade de integração, de estar com o mundo, pela ação e não meramente pela passividade, pela reflexão e não meramente pelo reflexo, pela recriação e não meramente pela acomodação. Mais ainda, a abertura, que é o existir, faz-se pela relação e pela comunicação, ou seja, pelo comum, pelo estar com o mundo e, portanto, com os existires que dele constituem fatos. Estar com o mundo é estar com os outros, e estar com os outros é comunicar-se com eles, dialogar, respeitar a sua condição de existires. Estar com os outros significa reconhecer e realizar nossa comum humanidade, realizar o que Freire chama de vocação natural de integrar-se, de vocação natural da pessoa para ser sujeito, de ontológica vocação de ser sujeito, e que chamam aqui de vocação existencial. Como indicado acima, são as conotações da esfera das relações, esfera, insista-se, puramente humana, que permitem ao ser humano humanizar-se, portanto, existir. A pluralidade consiste em nossa capacidade de resolver múltiplos desafios de maneira igualmente plurais, sejam desafios diferentes ou os mesmos desafios.
A pluralidade revela nossa liberdade, no sentido de que nossas ações não são de um único tipo e nem há sobre elas uma determinação que as torne unívocas. A criticidade, naturalmente intrínseca à capacidade humana de conhecimento objetivo da realidade, faz com que essa capacidade questione a si mesma, no sentido de aferir se o conhecimento que produz é verdadeiro, realmente objetivo. Dessa forma, nosso conhecimento é naturalmente reflexivo, um conhecimento que se debruça sobre si mesmo, sobre seus critérios, seus fundamentos. Como parte da realidade, o ser humano naturalmente exerce a crítica sobre o conhecimento que tem de si mesmo, do modo como se comporta nessa e com essa realidade, dos valores ético-políticos que norteiam suas ações. Portanto, suas ações são reflexivas, ações que envolvem um pensar crítico sobre o agir. Portanto, não são meramente reflexas, respostas previamente condicionadas aos estímulos do meio, seja natural ou social. Ligado a esse conhecimento de si, mais precisamente ao reconhecimento de sua finitude como inacabamento, como plenitude possível pela ligação com o Criador, uma ligação genuinamente libertadora, está a transcendência. Nesse contexto, a transcendência significa a possibilidade de ir além da esfera animal, do mero viver e das situações de animalização a que o ser humano possa ser submetido. Como imagem do Criador, o humano se constitui em dignidade, em valor absoluto, que não deve, sob nenhum pretexto, ser instrumentalizado. Reconhecendo pela criticidade que lhe é natural sua pluralidade e transcendência, o ser humano discerne a si mesmo pela temporalidade, pela conotação que completa sua vocação existencial. Abro citação novamente. No ato de discernir, porque existe, não só vive, se acha a raiz, por outro lado, da descoberta de sua temporalidade, que ele começa a fazer precisamente quando, varando o tempo, de certa forma então unidimensional, atinge o ontem, reconhece o hoje e descobre o amanhã. Cito novamente Paulo Freire. O homem existe, existere, no tempo. Está dentro, está fora, herda, incorpora, modifica, porque não está preso a um tempo reduzido a um hoje permanente que o esmaga, emerge dele, banha-se nele, temporaliza-se. Apreendendo a temporalidade, o discernimento entre o ontem e o hoje e o amanhã, e sobretudo apreendendo a si mesmo como temporalidade, como ente temporal, o ser humano reconhece a possibilidade de transformação no mundo e, fundamentalmente, a sua capacidade de transformar o mundo, portanto, seu estar com o mundo. É por isso que Freire nos diz que o ser humano existe no tempo, porque ao emergir da eternidade, como tempo indiscernível, como fatalismo, como imutabilidade, ele reconhece o mundo e a si mesmo como temporalidade, como transformação. Reconhece, avançamos aqui, o seu com o mundo, o que há de comum entre o mundo e o humano, a possibilidade de transformação. A possibilidade de transformação do mundo e de si pelo humano, e do humano e de si pelo mundo. Como participante do mundo, né, com o mundo transforma a si mesmo pela transformação que nele e com ele o humano realiza. Reconhecendo sua temporalidade e a posição de agente que ela implica, pela possibilidade de transformação que lhe faculta, o ser humano reconhece também a conotação consequente de suas relações. Como agente, autor e ator, o ser humano elabora a esfera da cultura e da história e reconhece nelas a sua esfera própria como humano, justamente porque são a realização de sua humanidade. De outro lado, é em meio à cultura e à história que o ser humano pode realizar sua vocação existencial e, mais do que sobreviver, vir a existir. Contudo, como o existir não se faz senão com outros existires, portanto, coletivo e socialmente, e reconhecendo sempre, né, como Freire assume como pressuposto de suas análises, que a sociedade é marcada por conflitos, opressões e formas de exploração, o mesmo valendo para a cultura e a história, a realização da vocação existencial se faz na luta pela humanização dos seres humanos, por sua libertação e contra a sua animalização e opressão. Mais do que uma luta da humanidade contra a natureza, humanidade aqui como uma espécie de neutralidade, a ser liderada, entre aspas, pela elite, entre aspas, novamente, da raça humana, a luta pela realização da vocação existencial humana
é uma luta contra uma parte da própria humanidade, a qual, empenhando esforços em animalizar os demais seres humanos, animaliza a si mesma. Assim, se Freire recorre ao que chamo de uma ontologia existencial, né, ou de uma antropologia existencial, né, ontologicamente lastreada, não é para que se enclausure em uma subjetividade a priori, para a qual o empírico é simplesmente contingencial, uma subjetividade independente da cultura, da história e da sociedade, uma subjetividade pura, né, como se queira aí na filosofia transcendental moderna. Como, abre aspas, não há educação fora das sociedades humanas e não há homem no vazio, fecho aspas, né? As conotações das relações só existem em situação, em contato direto com o mundo, com a realidade, como realidade objetiva. A realização da vocação existencial é feita de cultura e história, de ação social e política. Então, eu vou avançar aqui para o final do texto, que ele é comprido, é uma pesquisa que eu estou desenvolvendo sobre essas relações entre ensino e filosofia no Paulo Freire. Então, o mote do texto, conforme o resumo diz, é pensar, reconhecer a influência ou a presença de um diálogo com o existencialismo contemporâneo, sobretudo nesse período, nessa primeira fase dos escritos do Paulo Freire, mais especificamente aqui, na educação como prática da liberdade, mas não para que nós nos concentremos no que o existencialismo contribui para o Paulo Freire, mas o inverso, sobre o que a recriação freiriana do existencialismo na sua reflexão pedagógica pode nos conceder como perspectiva de pensar o ensino da filosofia. E aí, eu estou controlando o tempo aqui, já sei que está encerrando, né? Se a gente visitar a obra, vai reconhecer que a educação como prática da liberdade é marcada por referências nominais ao Gabriel Marcel, Karl Jaspers, Simone Weil, ao Mounier. Então, todos autores que são reconhecidos como, em algum grau, né, partidários do existencialismo, ou no caso do Mounier, do personalismo cristão. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, nesses últimos minutos que me restam, é um acréscimo importante que a Bardaro vai fazer num texto sobre o existencialismo do pensamento do Paulo Freire, que é que o Paulo Freire faz esse diálogo com o existencialismo sem que ele perca de vista a sua orientação geopolítica no que constitui a diferença ou a separação entre periferia e centro, uma divisão geopolítica imposta justamente, né, pelo imperialismo de cunho basicamente eurocêntrico e anglo-saxão. Quando Paulo Freire se apropria dessa reflexão, mas tendo sempre como horizonte essa situação de opressão que se estabelece do centro em relação à periferia, ele não deixa de reconhecer, né, que se a filosofia essa apropriação que ele faz do existencialismo, da questão da filosofia como ser ele tem que ser feito como uma luta, como uma possibilidade de libertação, como uma possibilidade de contrariação do que eu chamo aqui de um fatalismo político-social, o que ele reconhece, por exemplo, na linguagem, já vou encerrar, na linguagem, por exemplo, neoliberal, né, que nos diz, que nos apregoa todos os dias a necessidade da pobreza, do desemprego, dizendo que as coisas são como são e não há como transformá-las. Então, o que o Paulo Freire nos permite compreender, ou o que ele nos permite pensar a partir da apropriação que faz do existencialismo, né, ou da filosofia existencialista, ele nos permite pensar a filosofia e seu ensino a partir do que eu chamo aqui, posso explicar melhor posteriormente, a partir do que eu chamo aqui de uma base existencial, reconhecendo que a filosofia é uma expressão do estar com o ser humano em relação ao mundo e que, portanto, deve se fazer na perspectiva do combate às opressões, nunca se furtando a isso, nunca como, acho que foi a primeira expositora, colocando a filosofia como a imagem do filósofo em uma torre de marfim, que ele se retira da história porque a contempla de uma perspectiva puramente a priori. Não. A prática e o ensino da filosofia, se eles precisam ser pensados em bases existenciais
como as quais Freire nos oferece, constituem formas de luta contra a opressão. Eu encerro aqui. Eu agradeço o excesso de tempo que me foi concedido. Parabéns ao Rafael Davi. E nós vamos dar continuidade. Maria Catarina, já podemos contar com o seu retorno? Sim, podemos. Okay. Peço desculpa, realmente a conexão caiu. Mas vamos lá, né? Para a gente dar andamento às nossas apresentações, o meu trabalho, ele é um relato de experiência, né? Ele versa sobre parte, né, da minha experiência enquanto professora de educação básica, do ensino médio em uma escola pública, né? Na minha percepção, na sala de aula, eu percebia dos meus alunos um certo desinteresse pela leitura dos textos relacionados à disciplina de filosofia. E como nós sabemos, né, ensinar filosofia ou tentar ensinar filosofia a alunos do ensino médio, que geralmente são sujeitos que têm aversão à escola, né, que a escola não parece para eles um lugar agradável, um lugar que eles desejariam estar, se torna muito, muito complicado. E percebendo todas essas nuances no âmbito do meu trabalho, eu procurei traçar estratégias que fizessem com que os meus alunos se interessassem mais pelo estudo da filosofia, quebrar resistências mesmo, em relação ao ensino de filosofia, ao estudo da filosofia, e a presença da filosofia na sala de aula, na vida deles, né? Então, como eles tinham muita aversão aos textos e não demonstravam muitos interesses, né? Eu me vali de algumas tecnologias que a escola tinha disponível, como a sala de informática, e eu tracei a estratégia de trabalhar com eles a partir de mapas conceituais, né? E baixamos da internet, para mim e para eles também, seus celulares, seus computadores, plataformas gratuitas para a construção de mapas conceituais, né? Plataformas que o Google disponibiliza, e a partir daí passamos a desenvolver, a fazer a leitura dos livros didáticos, a mapear esses textos e, a partir daí, construir mapas conceituais. Tanto eu, com os meus alunos, eu construía os meus, e os alunos também eram orientados por mim a construir os deles, né? E com o passar do tempo, né? Essa já foi um projeto para 3 meses. Na metade do projeto, eu notei que o interesse pela disciplina, a vontade de participar mais, o apreço pela disciplina tinha mudado, né? Os alunos passaram a se interessar, passaram a gostar dos textos, passaram a desenvolver suas capacidades criativas a partir do desenvolvimento dos mapas conceituais. E aí, partindo dessa experiência, eu resolvi transformá-la em um projeto de doutorado. Concluí agora há pouco meu mestrado, e agora vou para o doutorado com esse projeto, né? O uso dos mapas conceituais no ensino de filosofia. O que nós podemos extrair de positivo dessa estratégia de ensino? O que é que elas podem ajudar os professores de filosofia, como a mim ajudou na minha prática docente? Então, foi um experimento que eu fiz com os meus alunos, faço ainda, agora em regime remoto de ensino, nós continuamos a utilizar esse experimento, que tem dado bons resultados. Os alunos têm feito trabalhos, principalmente os alunos que são público-alvo, né, desse meu projeto, são alunos do 2º e 3º ano do ensino médio. Eles têm dado um retorno satisfatório, e a leitura dos textos melhorou, a compreensão dos textos melhorou, e a partir daí, realmente, eles passaram a entender que a filosofia não é algo distante deles, é algo que está intrínseco à realidade. E, a partir disso, também passamos a discutir os diversos temas da filosofia, sempre numa perspectiva contra-hegemônica, né? Porque os livros didáticos,
como já foi falado aqui em outro trabalho, os livros didáticos eles sempre vêm com uma perspectiva muito hegemônica. Então, não há muito espaço para o conhecimento crítico, criativo, que transpasse as barreiras do senso comum já estabelecido. Então, nós optamos por fazer leituras e criar conteúdos contra-hegemônicos, conteúdos que façam parte da realidade desse aluno, que muitas vezes não estão devidamente, não têm a devida atenção, não estão abordados com precisão no livro didático. Tem um ou outro livro didático que explora rapidamente, mas não aprofunda. Então, fizemos essa opção, né? Nossa, com muito cuidado, com muito zelo, de abordar, a partir da construção e da discussão filosófica e da construção dos mapas conceituais, abordar temáticas contra-hegemônicas, temáticas que os nossos alunos vivenciam no seu dia a dia e que pouco podem falar delas, porque, enfim, não há condições, muitas vezes, para que isso aconteça. E o resultado tem sido, né, que é um projeto que ainda está em desenvolvimento, tem sido produtivo, tem sido de muita valia. Como eu disse anteriormente, o interesse pela disciplina, pelas discussões, a frequência melhorou muito, até mesmo no contexto do ensino remoto. E eu pretendo, né, agora levar esse projeto para um doutorado, uma pesquisa de doutorado, tentar desenvolvê-lo, aprofundá-lo, acostada na teoria do educador, né, e psicólogo americano David Ausubel, que é o teórico, né, o mentor da teoria da aprendizagem significativa, que passa por essa questão, passa pela questão da representatividade, passa pela questão da proporcionalidade e passa pela questão dos conceitos, né? O Ausubel ele vai defender a ideia de que, né, nós, o ser humano, né, os estudantes, as crianças, nós temos, não somos uma tábula rasa, né? Não somos uma folha em branco, nós temos o conhecimento já impregnado em nossa mente, em nossa vivência. Esses conhecimentos eles só precisam ser ordenados, só precisam ser organizados, né? E quando a aprendizagem é significativa, quando ela afeta de maneira positiva aquele que estuda, aquele que é o sujeito da aprendizagem, então isso facilita a apreensão, a assimilação e a construção de conceitos e a compreensão daquilo que se quer ensinar para os alunos. Então, é nessa perspectiva que eu tenho desenvolvido esse projeto com os mapas conceituais, né? E tem sido, como eu já disse, o retorno tem sido bom, eu estou satisfeita com o projeto e agora, baseada na teoria do Ausubel, tentar desenvolver uma pesquisa, um produto no doutorado. Eu agradeço muito a atenção de vocês, obrigado pela compreensão, por conta da internet, e é isso aí, muito obrigada. Nós é que agradecemos, Catarina, a sua contribuição, valiosa, por sinal. E todos já apresentaram, todos e todas, nós poderíamos agora fazermos as intervenções, os questionamentos sobre os trabalhos. Eu passo para vocês a palavra para quem quiser se manifestar em relação aos trabalhos apresentados, e de modo que cada um poderá fazer as suas considerações, escolher o trabalho e fazer as suas considerações. Tá? Nós temos ainda 23 minutos, 23 não, 15 mais 7, 22. Temos ainda 22 minutos, e nós poderemos usar pelo menos 20 desses minutos, né, porque às 18h15 a sala vai ser encerrada. E eu passo a vocês a palavra para que nós possamos fazer um pequeno debate, dado o tempo, né, mas vocês estão à vontade para falar sobre o que considerarem interessante. Pois não, Lidiane?
Está com a palavra. Pode falar. Então, na apresentação de Rafael, eu tinha até colocado aqui no chat que, primeiro, parabenizar todas as apresentações. Nós que, a maioria aqui, né, pelo que eu vi, é docente, professor do ensino básico, todo mundo entende essa realidade escolar, né? E estar aqui nesse momento também é desafiador. Dar conta de pesquisa, de sala de aula, né? Da nossa própria vida é bem complexa. Mas essas conexões que cada apresentação teve foi fantástica. Eu queria, inclusive, parabenizar o encontro, né? Esse encontro, essa jornada, por esse momento que soube, de maneira muito, muito inteligente, fazer essa divisão de trabalho. Mas aí a minha questão vai exatamente para Rafael. Rafael que fez praticamente uma continuidade daquilo que nós estávamos falando sobre o existencialismo, né? E aí ele traz Paulo Freire, né? Paulo Freire, e trazer Paulo Freire, talvez nesse contexto atual, seja um modo de resistência, né? De resistir ao pensamento, resistir às correntes que infelizmente nos aprisionam. Mas aí, Rafael, a minha questão, nós vimos, né, que na base existencialista parte exatamente desse conceito do conceito de definição de existencialismo, parte exatamente desse sujeito que está no devir, né, que está no devir no mundo. E Paulo Freire, ele, na sua fala, ele tem como base exatamente isso, né? Ele tem como base exatamente isso. E qual é a relação que você enxerga, né, de Paulo Freire com o existencialismo? Eu agradeço. Posso responder já ou fazem... Sim. Já concluiu a pergunta, né, Lidiane? A questão? Então pode sim. Tá. Assim, a propósito da questão do ensino, né? Eu trabalhei com os alunos, eu dou aula para o ensino médio, e trabalhei só para contextualizar essa questão de como a prática nos leva aos caminhos da reflexão e essas coisas. Eu estava ministrando aula, tinha o conteúdo de liberdade e determinismo para vencer com eles e de praxe, né? Como os cânones nos prescrevem, hegemonicamente, para pegar carona na fala da Maria. A gente trabalha, de modo geral, o existencialismo, sobretudo a partir da reflexão do Sartre, faz um esforço por causa, né, de burlar essas coisas para chegar na Simone de Beauvoir e outras coisas que são de maior relevância para o nosso contexto de questionamento do que é hegemônico. Mas aí eu retornei à leitura do volume da Brasiliense, dessa enciclopédia fantástica, para mim, é fantástico, né? Daquela que é, da coleção Primeiros Passos. E relendo aquilo, aquela linguagem me soou não só familiar por estar relendo o texto, mas porque tinha alguma coisa em mim, e aí eu vou me permitir essa liberdade, né, de dizer da leitura do mundo e da leitura da palavra, como o Freire coloca para nós, porque estava me remetendo ao vocabulário, na verdade, da pedagogia da autonomia, do ser mais que o educando possui. E eu fiquei inquieto com aquilo, estava dizendo, não, esse ser mais, esse ser que não se define por um a priori, ou seja, por uma categoria pura, uma natureza, e que vai se construindo conforme existe, tem alguma coisa aí. E fui para a educação como prática da liberdade e depois fui fazendo levantamento bibliográfico e, de fato, percebi que há um consenso entre os intérpretes e as intérpretes da obra de que nessa primeira fase, que é dos primeiros escritos até o exílio no Chile, né, até um pouquinho até o final do exílio, porque ele também lá ele escreve a Pedagogia do Oprimido, que apresenta um tom que talvez seja o tom mais divulgado em relação à obra do Paulo Freire, que já é mais ligado ao materialismo histórico-dialético, uma reinterpretação da dialética hegeliana. Então, fiquei ali e percebi, né, quando comecei a ler e a pesquisar Educação como Prática de Liberdade, eu falei assim, tá tudo aqui.
foi o que eu, digamos assim, abusadamente chamei de uma antropologia existencial ontologicamente lastreada. Rafael, que invenção doida é essa, né? Não estou inventando a roda, não, só dei esse nome para dizer que o que o Paulo Freire faz é dizer que nós nos definimos como existentes. Só que essa existência dá conta do ser que nós somos. O nosso ser, né? O ente que é o ser humano é um ente, é o ser que é ao modo da temporalidade. Ou seja, ele se temporaliza, temporalizar-se, né? É enraizar-se, para usar a nomenclatura freiriana, no devir, no sentido de que eu me construo, eu transformo. A palavra é transformação. A temporalidade implica a transformação. A eternidade implica o fatalismo, a não mudança, a imutabilidade. Só que exatamente isso, eu não queria, nessa contracorrente, eu não queria saber o que o existencialismo tinha ensinado para o Paulo Freire. Isso não me interessava, assim, grosso modo. Eu queria, respeitando as próprias exigências intelectuais do autor, de recriação, de reelaboração, saber o que ele fazia com isso. Né? Trabalhar na perspectiva, se não é, digamos assim, se os cânones não concedem ao Paulo Freire um estatuto filosófico, e se é que ele queria ter isso, vindo de fora para dentro, né? Talvez não nos interessem as categorias que os outros queiram nos atribuir, mas que nós construímos. Mas então vamos ver o que ele faz com isso. E o que eu percebo, né, que é esse o final da exposição, que em virtude do tempo a gente é exíguo, mas eu deveria ter me disciplinado, não o contrário, não me disciplinei, confesso. Mas assim, o que o Paulo Freire nos permite? É que e também há um consenso entre os intérpretes e as intérpretes, de que não há um predomínio doutrinal em relação ao Paulo Freire. Ele não é um marxista no sentido, digamos assim, mecânico do termo, nem um hegeliano, e embora de própria fala se reconheça na fenomenologia existencial de autores como Gabriel Marcel, Merleau-Ponty, Sartre, sobretudo Marcel e o Jaspers, estão aqui na Educação como Prática da Liberdade, ele não perde, e é isso que o texto da professora Bardaro ressalta sobre o pensamento existencialismo de Paulo Freire, que ele não perde a orientação geopolítica em que ele se insere. Até porque, como ele reconhece, o ser humano não existe como um a priori, eu vou insistir nisso. Ele existe porque ele é historicamente situado. Não há, para nós dizermos, vou avançar aqui para efeito retórico, mas para marcarmos a diferença, não há a compreensão de que consequência, temporalização, criticidade sejam categorias ou capacidades vazias que constituam o ser humano como pura forma. Isso não existe. Se não fôssemos seres no e com o mundo, não haveria o reconhecimento e a consciência dessas coisas. Portanto, né, até pensando numa aproximação posteriormente com a teoria crítica, com a ideia de uma teoria que se reconhece, volto a dizer, como para além do bem e do mal, acima da história, que depois tem que se ver inserida na história, e talvez a gente caminha já para o marxismo, essas coisas, mas assim, de reconhecer que isso está lá, e que, portanto, se está lá, toda a apropriação que se faça, ainda mais quando eu estou falando de saberes que vêm do centro em direção à periferia, como a filosofia existencialista, que não escapa ao Paulo Freire, que é uma filosofia de conotação burguesa, né? Mas assim, que ele perceba, então, que a tarefa da existência tem que ser concebida pela dimensão da luta pela libertação. No três textos sobre a leitura, né, que se complementam, ele diz: não existe ação política nem educação que não seja contra alguma coisa, porque a sociedade é conflito. Então não existe a humanidade como neutralidade. O que existe, né, somos nós, o homem, ou o ser humano, melhor dizendo, que não está no vazio, que é história, que é social, e essa sociedade é conflituosa. E a luta, ela é parte do modo, a existência só se realiza como luta. Então, se o existencialismo
atrai o Paulo Freire, e isso eu acho, né, e já estou avançando a minha interpretação, por causa da faticidade do humano, no sentido de que eu não, quando a gente fala em igualdade, já encerro, me perdoem, quando a gente fala em, eu não preciso preparar um ser humano para ele se humanizar, eu tenho apenas que não impedi-lo de ser humano, é isso que eu quero dizer. Então, nós, assim como Sartre nos dirá, né, eu não preciso preparar ninguém para a liberdade. A liberdade é um fato da nossa existência. O que eu preciso é assumir a liberdade. E então a gente pode transportar para esse contexto. Eu não preciso preparar alguém para ser humanizado. O ser humano é humano. Ele só não precisa ser animalizado. Então, se a faticidade humana como existência talvez seja o que atrai o Paulo Freire, pela dignidade que confere ao humano, não como ideia, mas como existente, em contrapartida, o que ele oferece, né, para superar o caráter. Isso porque eu tinha que falar das formas de consciência, né, mas eu não vou falar assim, porque fica egoísmo da minha parte, mas para a superação do existencialismo como uma forma de consciência mágica ou mistificada, a gente precisa do reconhecimento de que há opressão, conflito e luta por uma luta reacionária, né? E em contrário, uma luta pela libertação. Então, é essa a ideia. E pensar a filosofia nesse sentido, que ela pode ser metafísica, ela pode ser ontológica, ela pode ser existencialista, ela pode ser decolonial, deve ser, no caso da América Latina, né? Ela pode ser tudo isso sem que ela precise ser um instrumento que perpetue a submissão dos povos dominados. Ela não é propriedade da Europa, ela é propriedade humana, e como tal, ela pode ser usada como um instrumento para a libertação e humanização dos seres humanos. Ok. Alguém mais quer se manifestar? Concordando, destacando algum ponto interessante? Parabéns, né, a todos que apresentaram, parabéns a Lidiane pelo questionamento e ao Rafael pela forma como ele se posicionou, né, diante do que a Lidiane colocou. Dá para perceber que há assim, uma interseção entre o que colocou a Lidiane, o Rafael, a Catarina, né, que leva para essa questão do ensino, né, da filosofia, que deve ser uma luta constante, né, tanto para a permanência da filosofia, como para um ensino de filosofia que realmente leve à questão da reflexão. E a formação do professor é muito importante. Nós estamos vendo aí pensamentos de regiões diferentes, né, região Nordeste, Sudeste, Sudeste. Leandro é de Minas Gerais, é isso. Vemos aqui também, tu és da Paraíba, não é, Lidiane? Paraíba? Sim, eu sou da Paraíba e trabalho no Rio Grande do Norte. Tá. E nós temos também a Catarina também, que é do Rio Grande do Norte, não é isso? E Lidiane é paraibana, mas eu sou cearense. Tá. Eu vi. Sim. Então, vocês trazem muito interessante, tá? Lembrou o Chico Buarque. Para todos. Verdade. Então, assim, nós estamos percebendo que é uma preocupação, pelo menos essas três regiões, Norte, Nordeste e Sudeste, né, estão aqui representadas, e eu sou maranhense, sou nordestina, e como me apresentei no início, eu trabalho na universidade, sou professora da Universidade Estadual do Maranhão, no campus de Caxias, Maranhão, uma cidade que fica a 300 quilômetros, aproximadamente, da capital, e eu tive uma experiência, eu sou graduada em pedagogia, eu tive uma experiência bem no início da minha carreira de magistério, no ensino médio, e aqui não havia professores formados em filosofia, aqui na minha região. Então, assim, é uma dificuldade muito grande para quem não tem há uma dificuldade, eu vou tirar o muito grande, há uma dificuldade para aquela pessoa que não tem a formação em filosofia. E
é interessante nós termos esse momento para discutirmos essas questões, porque vocês trazem essas experiências e vocês têm uma formação em filosofia. E isso contribui para um ensino de filosofia de qualidade, um ensino que sofre ameaças, né? Na história, ele tem sofrido, né? A disciplina, melhor dizendo, né? Filosofia, ora está no currículo, ora ela é retirada do currículo, e a sua importância tem sido colocada por aqueles que se julgam, né? Donos aí das situações, né, dos dirigentes, mas a filosofia está sobrevivendo, né, e foi muito interessante essas colocações que vocês fizeram. A Lidiane trouxe uma questão que me deixou, assim, muito contente também, a Lidiane, a Catarina, em relação à questão do ensino, e essa questão da mulher. A gente vê que isso que vocês trazem, a questão da ausência, né? Da ausência da mulher no cenário da filosofia, né? Então, isso aí ainda é algo que precisa ser mudado, já está sendo mudado, mas que essa luta deve continuar nesse contexto, porque a mulher tem sido silenciada, né? Na história, ela tem participado, mas tem sido silenciada pela história oficial, né? Então, nós já estamos chegando no nosso limite de tempo, mas se alguém quiser ainda se colocar, pode se colocar bem rapidamente. Nós queremos agradecer a todas e todos que participaram. Os trabalhos foram muito interessantes, né? Nós temos também a questão do primeiro trabalho, que eu também vi a questão da Yara, né? Yara, aliás, a Lara Rocha, que nos trouxe, né, a questão da Hannah Arendt. Então, assim, muito interessante a presença feminina nesse contexto dessa discussão. E o nosso muito obrigada, o trabalho de vocês muito bons, parabéns para vocês pelas apresentações, nós agradecemos, vocês contribuíram sobremaneira para o sucesso do nosso evento com trabalhos tão consistentes, tão interessantes e que contribuem para essa discussão que vai continuar, com certeza, em relação ao ensino de filosofia. Então, nosso muito obrigada a todos vocês e vamos continuar juntos aí nos próximos dias, nas atividades que se seguem nessa terceira jornada do ensino de filosofia. Muito obrigada mesmo, gratidão a todos e todas. E uma boa noite. Não sei se alguém quer falar. Você pode falar rapidamente. Boa noite, foi uma satisfação. Felicidades a todos. Tá. Obrigada. Aguardando aqui, aguardando o encerramento da sala, que é alguém que está dando suporte, né, para essa transmissão. E felicidades a todos, felicidades a todas, né, que tenhamos momentos melhores, né, que nós possamos vislumbrar